convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 133. A tradução que eu uso aqui é a NVI, Nova Versão Internacional. E é nesta versão que eu vou ler aqui o Salmo 133 com os irmãos. Salmo 133, a partir do verso 1, diz assim: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. É importante nós entendermos um pouco o contexto desse salmo. Arão foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. E no ato em que ele foi consagrado sumo sacerdote de Israel, foi derramado sobre ele um óleo especial, um óleo da unção, que o próprio Deus deu a receita de como ele deveria fazer, e isso consta lá em Levítico. Então esse óleo representa a própria unção de Deus, a unção do Espírito Santo. Então o que ele está falando aqui é como é bom que os irmãos vivam em união, que possam conviver em união, congregar juntos, porque é nesse ato que a unção de Deus é derramada sobre o povo. É como esse óleo de unção que simbolizava ali a unção de Deus que foi derramado sobre Arão. E aqui no último verso ele diz: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então, nesse salmo já a Sagrada Escritura nos revela que o ato de estarmos juntos em união, em unidade, congregando juntos, já nos traz a unção de Deus para a nossa vida e saúde, é a própria vida em si, uma vida saudável. E é por isso que eu quero falar com vocês hoje sobre a importância de congregar, de pertencer a uma igreja local, estar vinculado a uma comunidade cristã, participar dos cultos e conviver com as pessoas com quem você congrega. Como começou esse conceito de congregar? A necessidade de congregar. Quando Deus tirou o povo do Egito ali, utilizando a vida de Moisés, e ele trouxe para o deserto, e ali Israel foi transformado em uma nação. Começou a ser uma nação. E quando Deus dá ordem para se construir o tabernáculo, junto ao tabernáculo ele também dá ordem para que se construísse a tenda da congregação. E ali o povo se reunia. E o povo podia adorar a Deus junto, ouvir a palavra de Deus, aprender, ser instruído, ser orientado. E assim continuou durante o tempo em que ainda existia apenas o tabernáculo. Quando foi mais para frente, na época do rei Davi, que ele conquistou Jerusalém e preparou tudo para que seu filho Salomão construísse o templo ali. E junto ao templo já foi dedicado uma área para os gentios, uma área também de congregação e uma área pública para qualquer pessoa, em que as pessoas pudessem ali aprender da palavra de Deus e congregar juntos, louvar a Deus juntos. Então percebam que a ideia de congregar já vem desde o início da nação de Israel. E depois, quando a mensagem de Deus se espalhou por outras cidades mais distantes de Jerusalém, começou-se a surgir o conceito de sinagogas, que eram prédios específicos para que o povo de Deus pudesse aprender da palavra de Deus e louvar ao Senhor e prestar adoração a Deus. Principalmente com o cativeiro babilônico, o povo, por não ter mais acesso ao templo pela distância e por ele estar destruído, se popularizou muito o conceito de sinagogas, pequenas comunidades locais em cada região, onde as pessoas pudessem se reunir semanalmente ou com uma frequência maior para poder louvar a Deus, aprender da palavra.
E mesmo após o final do cativeiro babilônico, quando o povo retornou para Israel e o templo foi reconstruído, a ideia de sinagoga não foi abandonada, pelo contrário, ela se espalhou e se popularizou cada vez mais. E esse é o pano de fundo em que surge a Igreja de Jesus Cristo. E como começou a igreja? A igreja já nasceu coletiva, né? O texto ali de Atos 2 diz que no dia de Pentecostes, cerca de 120 pessoas ali estavam orando, e quando foi derramado o Espírito Santo sobre eles. E então ali começa a igreja já de forma coletiva, de forma plural, reunida. E o mesmo capítulo 2 de Atos vai dizer que diariamente eles se reuniam nas escadarias do templo de Jerusalém, para louvar ao Senhor e para aprender da palavra por meio da pregação. A igreja já começou assim, reunida diariamente. Mas nessa época ela ainda era formada apenas por judeus. E apenas pelo povo ali de Jerusalém e comunidades ao redor. Com o tempo o evangelho foi se espalhando a outras cidades mais distantes. Então o que eles fizeram? Começaram a utilizar as próprias sinagogas que já existiam. E nas reuniões que os próprios judeus já faziam aos sábados, os cristãos aproveitavam aquele momento para pregar a mensagem de Jesus Cristo. E também o evangelho foi se popularizando. Mas ainda entre os judeus. Mas Deus não queria ficar restrito apenas ali. Queria alcançar todas as nações da terra por meio da pregação do evangelho. Então, ele revela por meio de Pedro, por meio de Paulo, que o evangelho deveria ser trazido aos gentios também. E por isso os cristãos passaram a se reunir nas casas das pessoas, onde judeus e gentios podiam juntos, em união, em unidade, em uma só família, adorar a Deus e congregar. E assim o evangelho foi crescendo nas casas das pessoas. Mas era um período de muita perseguição, aqueles primeiros séculos, primeiras décadas do evangelho. Por isso, também muitos cristãos tinham que congregar em locais escondidos. Por exemplo, Roma, os cristãos de Roma congregavam dentro das catacumbas, no subsolo, onde estavam ali os sepulcros, para que ficassem escondidos e não fossem encontrados. A ideia de templo cristão que nós temos hoje, de um lugar consagrado e reservado para essa finalidade, começou a surgir do final do século II em diante, quando a perseguição contra os cristãos começou a diminuir. E assim se popularizou a ideia de templo. E olha que interessante, você talvez possa ter essa dúvida, estar se perguntando, mas então qual é o dia certo para adorar? Porque o judeu guarda o sábado, nas reuniões que se faziam na sinagoga, era no sábado. Mas quando o evangelho chegou aos gentios, em que dia eles se reuniam? Principalmente nas casas das pessoas. Porque o sábado eles já faziam evangelismo na sinagoga, digamos assim. Então esse dia já não dava. Eles começaram a se reunir no primeiro dia da semana. E onde nós nos encontramos isso na Bíblia? Você pode depois ler lá em Atos capítulo 20, verso 7, dizendo que no primeiro dia da semana, Paulo estava reunido ali com os irmãos e pregou, varando a noite durante a sua pregação. Né? E também se encontrou ali para o partir do pão, que é um dos nomes da ceia do Senhor. Então, ceia só se faz em culto. Logo, ali ele estava reunido para um culto. Isso no primeiro dia da semana. Também em Romanos 16, Paulo vai instruir ali a igreja de Roma para, no primeiro dia da semana, fazer uma coleta, né, de dízimos e ofertas para ajudar a igreja de Jerusalém, que estava necessitada, e outras regiões. Então, também, recolhimento de dízimos e ofertas se faz no culto, durante um culto, mostrando que a igreja primitiva, ali no primeiro século, já estava nessa transição de começar a usar o primeiro dia da semana como seu dia principal de culto, onde pudessem judeus e gentios estar reunidos. Né? E por que o primeiro dia da semana? Porque é o dia que Jesus ressuscitou. Isso está lá em Mateus 28, verso 1, por exemplo. Também, a festa das primícias das festas judaicas, que simboliza a ressurreição de Cristo, sempre era realizada no primeiro dia da semana.
como de fato também foi no dia que Jesus ressuscitou. E também a festa de Pentecostes, que simboliza o início da igreja ali em Atos 2, também sempre era realizada no primeiro dia da semana. Ou seja, Jesus ressuscitou num domingo e a igreja de Cristo começou a existir, o derramamento do Espírito Santo foi num domingo, o dia de Pentecostes, sempre caía no primeiro dia da semana. Você não vai encontrar essa palavra domingo na igreja, na Bíblia. Você vai encontrar primeiro dia da semana, que nós hoje chamamos de domingo. E por que chamamos de domingo? Com o tempo, esse dia passou a ser chamado de Dia do Senhor. Senhor Jesus, Senhor com S maiúsculo, porque era o dia que Jesus ressuscitou. E essa expressão em latim é Dominicus, da onde veio depois para o português domingo. Então, domingo nada mais é do que o dia do Senhor. É por isso que o apóstolo João, lá no início do livro de Apocalipse, no capítulo 1, ele vai dizer que quando ele estava orando no dia do Senhor, ele teve uma visão. Ele estava ali se referindo ao domingo, o primeiro dia da semana. Era naquele dia em que o apóstolo João estava orando. Mas então, devemos guardar o domingo? Como os adventistas, os judeus guardam o sábado? Não. Na verdade, nós não guardamos nenhum dia e, ao mesmo tempo, guardamos a todos. Porque se você for ver a sua Bíblia lá em Romanos 12, versos 1 e 2, o que ele vai nos dizer? Não se conforme com esse mundo, mas renove-se pela transformação da sua mente, para que você possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Esse é o verso 2. E o verso 1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Então, pensar que você está cultuando a Deus a partir do momento que você entra aqui nesse templo e começa a reunião, é um erro. Esse é o momento do culto coletivo. Mas a nossa vida tem que ser um culto a Deus. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, a sua vida se torna um sacrifício a Deus, um sacrifício vivo. Você vai ter que se esforçar para viver uma vida que agrade a Deus, uma vida para a glória de Deus. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por isso, todos os dias são dias de ler a Bíblia, dias de cantar louvores, de adorar a Deus, de se esforçar para viver em santidade. A nossa vida é um constante culto. Por isso, nesse sentido, eu posso dizer que nós guardamos todos os dias ao Senhor. Mas essa mesma carta aos Romanos, no capítulo 14, um pouquinho mais para frente, olha o que ele vai nos dizer. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja carne é fraca, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Agora olha o verso 5. A quem considere um dia mais sagrado que o outro, a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, para o Senhor o faz, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus, pois nenhum de nós vive apenas para si. Nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então aqui, já naquela época, já existia esse problema de algumas pessoas considerarem um dia especial para adorar. E tem que ser naquele dia. E outros diziam não. Pode ser qualquer dia, desde que você faça. Então, a própria Bíblia nos ensina aqui para um não condenar o outro que pensa diferente.
Mas é importante que nós mantenhamos o princípio bíblico que Deus estabeleceu ali no Êxodo, em que um dia da semana, pelo menos, nós tenhamos separado para que possamos adorar a Deus, refletir a respeito da sua palavra, congregar, estar juntos, reunidos, para ouvir da palavra de Deus. E por conta dessa tradição cristã, nós batistas escolhemos o domingo. Não porque ele seja um dia a ser guardado ou um dia melhor do que qualquer outro, mas para termos um dia para isso. Então, ainda dentro da importância de congregar, por que devemos congregar regularmente? O primeiro ponto que eu posso dizer a respeito da necessidade de nos congregarmos regularmente é porque o cumprimento das ordenanças que o Senhor Jesus nos deu está diretamente associado à congregação pública. Jesus Cristo nos deu duas e apenas duas ordenanças: o batismo e a ceia do Senhor. O batismo, conforme 1 Coríntios 12, ali do verso 22 e diante, vai nos dizer, o texto vai dizer que todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito. Então, o batismo nas águas, ele tem uma representação física e uma espiritual. Na física, a pessoa imerge ali na água completamente, como a própria palavra batismo, baptizo, no grego, significa. Mas o ato de ser batizado não é apenas isso. A partir do momento que uma pessoa é batizada, ela está se vinculando àquela comunidade local. Ela se torna parte daquela igreja local, daquela comunidade, parte daquela membresia, se torna um membro ativo daquela igreja. E por isso, ela adquire direitos, deveres e responsabilidades para com aquele grupo. Agora ela está vinculada a um grupo. Então é lógico que para o próprio ato do batismo tem que estar congregado. E após o batismo, a pessoa adquire essa responsabilidade de estar vinculada a essa comunidade local. E por isso a importância de congregar. E já diretamente ligado também com a segunda ordenança, porque aqueles já batizados, que já fazem parte de uma igreja local, eles regularmente fazem a ceia do Senhor. Que todos nós sabemos, existem várias teorias a respeito do entendimento da ceia nas diversas denominações. Alguns creem na transubstanciação, de que pão e suco de uva literalmente se transformam em carne e sangue após consagrados. A Igreja Católica, por exemplo, pensa assim. Outros já creem na consubstanciação, como, por exemplo, os luteranos, de que os elementos compartilham dos mesmos elementos da carne e sangue de Cristo. Outros, já como os presbiterianos, creem na presença espiritual, de que Cristo não está fisicamente presente na ceia, mas se faz espiritualmente presente naqueles elementos. Mas nós, como batistas, até seguindo as palavras do próprio Senhor Jesus, onde ele diz, façam isso em memória de mim. Vocês podem ler isso tanto em Lucas 22, quanto em 1 Coríntios 11, onde Paulo faz essa citação. Nós entendemos que a ceia é um memorial. É um momento em que nós nos reunimos para juntos relembrarmos da morte sacrificial por nós. De que Cristo morreu por nós, ressuscitou, subiu aos céus e está à direita do Pai, intercedendo por nós, preparando a nossa morada eterna, exercendo sua posição de soberania como sustentador de toda a criação, mas que um dia ele irá voltar para buscar todos aqueles que são seus. É interessante que lá em Lucas 22, Jesus diz assim, esperei ansiosamente por esse momento em que pudesse comer junto com vocês, meus amigos, falando ali para os apóstolos. E ele faz uma promessa, e ele diz, não beberei novamente do fruto da videira, nem comerei novamente desse pão, até que o faça junto com vocês no reino dos céus. Sabia que Jesus está jejuando lá no céu?
jejuando por mim e por você, porque Ele está aguardando o momento certo, em que Ele irá reunir todos nós nesse banquete celestial, para que possamos desfrutar desse momento de comunhão, de união, de unidade, de confraternização. Então perceba que tudo relacionado à igreja é coletivo. Na igreja não existe eu. Essa frase de dizer eu sou igreja está errada. Isso não existe na Bíblia. Na Bíblia existe nós somos igreja. Porque a própria igreja, a palavra igreja, eclésia, no original grego, significa congregação, ajuntamento, reunião de pessoas, assembleia. É sempre coletivo. É por isso que tanto Pedro, em sua primeira carta, quanto Paulo aos Efésios, vai dizer que nós somos um templo, nós somos um prédio, onde cada um de nós é uma pedrinha, onde cada um de nós é um tijolo. Então, uma pessoa sozinha dizer eu sou igreja, seria a mesma coisa de um tijolo dizer eu sou a casa. Não, ele não é a casa, ele é um tijolo. Ele só se torna casa quando está unido ao restante dos tijolos, todos juntos. Aí virou a casa. Um tijolo sozinho é só um tijolo. Da mesma forma, nós nos tornamos igreja no momento em que estamos reunidos. Aqui, nesse momento, nós estamos como igreja de Cristo. Por isso a importância de congregar. Porque nós precisamos cumprir as ordenanças de Cristo. E essas ordenanças serão cumpridas apenas por meio da congregação coletiva. É lógico que durante a pandemia fomos obrigados, até certo ponto, a fazer ceia remota, ceia online. Então não estávamos presencialmente, fisicamente juntos, mas estávamos unidos ali em mente, em coração, em espírito, cada um na sua casa, celebrando juntos ao mesmo aquele momento. Mas por uma força da situação, mas sabemos que não é o ideal, sabemos que não é a melhor forma de se fazer. A forma correta é essa, estando juntos aqui, reunidos. E quem não gosta de se reunir? Atualmente nós temos um movimento crescente que, infelizmente, por conta da pandemia, acabou crescendo ainda mais. O movimento dos desigrejados, que são esses que falam, eu sou igreja. E aí, toda vez que eu ouço isso, a primeira coisa que me vem na cabeça é exatamente isso. Um tijolinho dizendo que é a casa. Né? Mas, o que a Bíblia diz a respeito disso? É interessante que eu não combinei nada com o irmão, mas já tinha separado na pregação esse mesmo texto aqui de Hebreus 10. Ele leu os versos 24 e 25, mas eu quero ler do 25 ao 27. Então, novamente, vamos abrir Hebreus 10, para que nós possamos ler também. Eu acho interessante quando duas ou mais pessoas, sem combinar nada, falam do mesmo texto. Ou a canção cantada no louvor fala do mesmo texto ou do mesmo tema que vai ser na palavra, sem ninguém ter combinado nada também. Isso mostra a direção do Espírito Santo, conduzindo para que a sua mensagem seja trazida ao povo. Então, Hebreus 10, a partir do verso 25, nos diz assim, na tradução NVI: não deixemos de reunirmos-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então eu separei aqui duas condições que fazem alguém não querer congregar. A primeira delas é essa aqui. Quando a pessoa deliberadamente não quer mais congregar,
isso é um sinal de que ela está se apostatando da fé, como a Bíblia diz aqui. E aqueles a que apostatam da fé, negam, abandonam o evangelho, como o próprio texto diz, existe apenas uma expectativa de juízo. Sofrerão o juízo de Deus por isso. Então, esse é um dos problemas. As pessoas estão se apostatando da fé. Nós vemos, por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo dizendo a Timóteo que chegaria o dia em que as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas como que tendo comichões nos ouvidos, procurariam falsos mestres que diriam, eu estou parafraseando um pouco aqui, diriam as palavras que eles queriam ouvir, o evangelho que é agradável a eles. E por isso sofreriam a condenação. E hoje nós estamos num cenário em que muito disso acontece. As pessoas não querem mais o evangelho. As pessoas não querem mais ouvir que elas têm que se esforçar para viver em santidade, têm que lutar contra o pecado, têm que ler a Bíblia, têm que orar, têm que buscar uma vida agradável a Deus, têm que viver para a glória de Deus, têm que se submeter a uma autoridade, têm que se submeter aos seus líderes, têm que prestar satisfação ao líder, ao cônjuge, à sua família. As pessoas não querem mais isso. Querem o falso evangelho, só do Deus é amor e eu posso fazer tudo porque Ele perdoa. Mas o evangelho não é assim. Lembrem-se sempre, o mesmo Jesus que na primeira vinda veio como cordeiro, na segunda virá como leão. E leão não para brincar, não. Ele faz o que tem que fazer. Nosso Senhor é cordeiro, mas também é leão. E o segundo motivo que leva pessoas a abandonarem a congregação pública, não querer mais congregar, o apóstolo João nos mostra ali em 1 João, capítulo 2, verso 18 em diante. Eu peço aos irmãos que abram nas suas Bíblias também para que possamos ler. 1 João 2, 18 em diante, o apóstolo João, sempre com essa linguagem muito amável, muito paternalista, ele diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. Assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, e já agora muitos anticristos têm surgido. É importante explicar isso aqui, porque as pessoas têm a tendência de, quando ver essa palavra na Bíblia, anticristo, achar que se refere apenas ao homem da iniquidade que virá no futuro, durante o período tribulacional, que fará aquele acordo de paz entre judeus e gentios durante os 7 anos de tribulação. Mas não é nesse sentido que João está usando aqui. Ele está usando essa palavra como um adjetivo. Então aqui, anti significa contra, aquele que se opõe. Então, anticristo é aquele que se opõe a Cristo, aquele que está contra Cristo, que é um inimigo de Cristo. E é por isso que ele fala, muitos anticristos têm surgido. Ele está querendo dizer aqui, muitas pessoas que são contra Cristo, que se opõem a Cristo, que se levantam contra Cristo e contra o Evangelho, têm surgido, já tinham surgido desde a época dele, e continuam surgindo em nossos dias. E olha o que ele vai dizer a respeito desses anticristos, desses falsos cristos, falsos profetas em meio ao povo. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, quando nós vemos pessoas que estavam na igreja, mas que depois abandonam completamente e se tornam inimigos do Evangelho, se tornam opositores, agressores do Evangelho e militantes contra o Evangelho, o que a Bíblia diz a respeito dessas pessoas é: nunca foram verdadeiros salvos. Nunca foram regenerados. Nunca se tornaram morada do Espírito Santo. Eram joio vivendo em meio ao trigo, como o próprio Senhor Jesus nos ensina em sua parábola. E por isso, quando chegou o momento certo, eles manifestaram a verdadeira natureza deles que estavam escondendo. E por isso,
abandonaram. Então só existem duas hipóteses que levam alguém a abandonar a congregação pública, deliberadamente não querer mais congregar. A primeira, que nós lemos ali de Hebreus 10, a pessoa está a caminho da apostasia. Ela está em processo de se apostatar. E isso precisa ser revertido o mais rápido possível. Porque senão a pessoa sofrerá a condenação, como o próprio texto diz. E a segunda nunca foi um verdadeiro cristão. Era um falso cristão apenas convivendo em meio aos verdadeiros. E nós não devemos ser ingênuos quanto a isso, achar que da porta para dentro ali todo mundo é crente, salvo, redimido, regenerado e que vive uma vida de santidade. O próprio Senhor Jesus disse que o joio sempre vai crescer junto com o trigo. Os falsos cristãos sempre estarão misturados com os verdadeiros. Mas ele faz uma advertência aos apóstolos. Ele diz, não tentem arrancar o joio. Por quê? Porque vocês vão acabar arrancando o trigo por engano. O que significa isso? Não compete a nós tentar identificar quem é o verdadeiro cristão e quem é o falso aqui dentro. Nem em nenhuma outra igreja. Compete a nós viver como verdadeiros cristãos. E o que Jesus fala? Deixem que os meus anjos, no dia do juízo, farão separação. Colocarão o trigo no celeiro e o joio será queimado na fornalha, com o fogo eterno que jamais se apaga. Então não se preocupe. Jesus sabe exatamente quem é salvo e quem não é. E haverá um dia específico em que será realizado esse juízo. E os verdadeiros salvos serão separados para o Senhor. E os falsos sofrendo a condenação eterna. Então o que eu quero dizer aqui para os irmãos. Agora que nós estamos nessa saída de pandemia, onde a vida começa a voltar ao normal, temos que retomar a congregação pública. Temos que voltar a acender aquela chama que tínhamos no começo da nossa conversão, de querer estar na casa do Senhor, querer estar no templo do Senhor, onde nós podemos ouvir da palavra de Deus, onde nós podemos adorar, onde nós podemos cantar louvores, aprender da palavra, ter o apoio dos irmãos. Esse aqui é o lugar de se fazer amizades verdadeiras. O seu relacionamento, as suas amizades devem estar aqui dentro. Esse é o lugar onde os seus filhos devem crescer. E depois, na idade certa, encontrar outros jovens que compartilham dos mesmos valores, dos mesmos princípios, para aí sim começar um relacionamento que vai redundar num namoro, num casamento. Esse é o lugar. Não pense que esse lugar aqui é apenas um lugar onde você se reúne de vez em quando para ter uma reunião. Bater o ponto, bater ali o cartão e está tudo certo. Cumprir minha obrigação com Deus. Não. Temos que ser uma comunidade. Temos que conviver uns com os outros. Temos que nos encontrar também durante a semana. Termos amizades uns com os outros, frequentar a casa uns dos outros. E nós sabemos que nessa sociedade moderna isso está cada vez mais difícil para todos nós. O sistema da sociedade nos impele a viver uma vida cada vez mais individualista, cada vez mais distante. Mas o Evangelho é comunidade. Então, para encerrar a mensagem, eu gostaria de ler novamente com vocês o Salmo 133. E oro a Deus para que essa palavra seja gravada nos corações de cada um de vocês. E gostaria que vocês repetissem comigo apenas o verso 1, dizendo assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Você pode repetir essa palavra? Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Eu agradeço pela mensagem. Que Deus abençoe a todos.